Um milionário gastou uma fortuna para curar a filha autista, até que a nova empregada descobriu a verdade. Já se perguntou se o silêncio de uma criança pode revelar uma verdade que bilhões de euros jamais poderiam comprar? Esta não é apenas a história de um empresário de sucesso ou de uma casa luxuosa. É a história de um coração partido, de um pai que parecia ter tudo, mas que não conseguia alcançar a única coisa que realmente importava. O nome desse homem era Miguel Santos. Ele era o fundador de uma enorme corporação de tecnologia médica, elogiado pela imprensa como a mente de ouro de uma nova geração. Ele triunfou em negócios brutais, esmagou rivais em salas de reuniões e ascendeu ao topo de um mundo implacável. No entanto, todas essas vitórias se tornavam insignificantes no momento em que ele entrava na sua vasta mansão em Cascais, um lugar que, em vez de alegria, era preenchido com vazio e grandeza. Porque dentro daquela mansão vivia uma menina de apenas 6 anos, Sofia Santos. Desde o dia em que a mãe morreu num acidente repentino, Sofia mergulhou no silêncio. Sem palavras, sem riso, sem contato visual. Os médicos disseram que ela tinha autismo severo, e Miguel iniciou uma busca desesperada para salvar a filha. Sofia já tinha sido uma criança cheia de vida. Miguel lembrava-se vividamente das tardes em que ela corria pelo jardim, com os olhos a brilhar de alegria e o seu riso a encher a casa. Mas após a morte súbita da mãe, Sofia caiu no silêncio. Miguel dizia a si mesmo que era luto, que ia passar. No entanto, as semanas transformaram-se em meses, e ela continuava sem falar. Não respondia. Sempre que alguém tentava abraçá-la, Sofia entrava em pânico, gritava, chegava mesmo a arranhar a própria pele para se libertar. Miguel tentou de tudo. Contratou os melhores terapeutas da fala, trouxe especialistas em comportamento para a sua casa, gastou quantias enormes em programas especializados. No entanto, Sofia permanecia isolada. Ela odiava luzes fortes, sons altos e passava horas sentada a olhar para o nada, perdida no seu próprio mundo. A mansão tornou-se tão fria como uma prisão. Os funcionários moviam-se silenciosamente pelos corredores, com cuidado para não desencadear o medo de Sofia. Os cuidadores vinham e iam numa sucessão rápida. Alguns saíam após apenas alguns dias. Outros eram despedidos pelo próprio Miguel, quando ele já não aguentava o fracasso deles. No fundo, ele sabia que o problema não eram eles, mas o seu coração transbordava de raiva e impotência. À noite, quando todos já se tinham deitado, Miguel ficava em silêncio à porta do quarto de Sofia. Ele ouvia na esperança de um som, um soluço, um sussurro, qualquer coisa, mas atrás da porta não havia nada. Apenas um vazio que engolia todos os sons. E era essa solidão que mais o magoava. Em raros momentos de reflexão, Miguel perguntava-se: será que a minha filha ainda se lembra de mim? Um medo avassalador pesava no seu peito, o de que um dia Sofia pudesse esquecê-lo completamente, como se ele nunca tivesse feito parte do mundo dela. Para Miguel, nenhuma batalha de negócios tinha sido tão brutal como esta impotência. Tudo o que ele queria era ouvir a voz da filha novamente, mesmo que fosse apenas uma única palavra, papá, naquela manhã, enquanto uma luz pálida entrava pelas enormes janelas de vidro da propriedade dos Santos. Uma mulher discreta entrou pelo portão de trás. O nome dela era Helena Silva. Carregando uma mala velha e com uma postura cansada, ela mal parecia alguém prestes a entrar numa das casas mais luxuosas de Lisboa. Helena não era estranha à medicina. Anos antes, tinha sido uma dedicada enfermeira pediátrica, elogiada pelos colegas pela sua paciência e compaixão com crianças. Mas um incidente trágico roubou-lhe tudo. Uma falsa acusação durante um caso na clínica custou-lhe o emprego, a licença e, o pior de tudo, a custódia da filha. A partir daquele dia, Helena nunca mais foi a mesma. Mudou de nome, aceitou trabalhos humildes e apenas esperava por uma oportunidade de recomeçar. Quando foi contratada como empregada doméstica para a mansão dos Santos, Helena estabeleceu regras rígidas para si mesma. Sem proximidade, sem partilhas, sem envolvimentos. As suas tarefas eram simples: limpar, lavar, organizar, sem contato com Sofia, sem conversas com Miguel, sem passado para ser descoberto. No seu primeiro dia, Helena trabalhou em silêncio. Limpou o chão, arrumou a cozinha, dobrou a roupa de cama. A maioria dos funcionários mantinha a distância, talvez já habituados à frieza da casa. Mas enquanto varria a vasta sala de estar, Helena notou um leve movimento atrás das longas cortinas. Ela parou, depois continuou como se nada tivesse acontecido. Pela fresta, um par de olhos arregalados olhava para ela. Era Sofia. Nos seus braços, um urso de peluche gasto, esfarrapado e desbotado, como se fosse a única coisa a que se conseguia agarrar. Sofia não falava, não se aproximava. Apenas ficou ali a tremer, mas sem sair.
Helena sabia bem. Não te aproximes, não forces. Em vez disso, continuou a varrer suavemente, cantarolando uma velha canção de embalar que a sua avó lhe cantava. Não para Sofia, pelo menos não diretamente, mas talvez de alguma forma, Sofia a ouvisse. No dia seguinte, Helena viu Sofia novamente encolhida no corredor do andar de cima, com o urso de peluche na mão, a olhar para o nada. Helena deu-lhe um pequeno aceno de cabeça, não disse nada e seguiu em frente. Sem gestos bruscos, sem voz alta, apenas uma presença calma. Aquela noite, enquanto arrumava a mesa de jantar, Helena notou um copo de leite intocado no balcão. A cozinheira suspirou. É para a Sofia, mas ela nunca o bebe. Helena não disse nada, mas guardou a informação no seu coração. Nessa noite, quando a casa estava em silêncio, ela serviu um copo de leite fresco e colocou-o no canto do corredor onde tinha visto Sofia pela última vez. Sem olhar para trás, sem palavras, apenas um gesto silencioso. Os dias passaram, e Helena manteve o seu ritmo tranquilo. Não tentou encurtar a distância, nem esperou por um milagre. No entanto, pequenos sinais começaram a aparecer. Pequenas faíscas a cintilar através de uma casa há muito tempo, envolta em sombras e silêncio. Uma tarde, enquanto Helena polia as janelas de vidro da sala de estar, notou Sofia sentada no canto com os olhos fixos nela. O urso de peluche ainda estava firmemente agarrado nos seus braços. Helena não disse nada. Continuou o seu trabalho, os movimentos constantes do seu pano como um batimento cardíaco tranquilo. Mais tarde, ela serviu um copo de leite e colocou-o numa pequena mesa próxima. Quando regressou, o copo estava vazio. Helena não demonstrou surpresa. Apenas colocou um lenço dobrado ao lado, uma forma silenciosa de dizer que tinha visto Sofia, mas que nunca a iria forçar. No dia seguinte, quando Helena entrou na cozinha, Sofia já a esperava por perto. Pela primeira vez, o olhar da menina não se limitou a passar por ela, mas seguiu cada movimento de Helena. Embora não falasse nem sorrisse, a sua presença sozinha era um passo em frente. Helena simplesmente continuou, cantarolando suavemente a melodia familiar. E então o momento aconteceu numa noite chuvosa. Helena tinha acabado as suas tarefas e deitou-se cansada no tapete perto da lareira. Os seus olhos semicerraram, a sua respiração acalmou. Nesse instante algo tocou no seu peito. Helena abriu os olhos. Sobre o seu peito estava um estetoscópio de brincar de plástico, do tipo que as crianças usam em jogos de médico. A segurar a outra ponta estava Sofia. Os olhos da menina estavam focados, já não tremiam. Ela pressionou o estetoscópio contra o peito de Helena, como se estivesse realmente a ouvir o seu coração a bater. Helena ficou imóvel, mal se atrevendo a respirar. Os seus olhos encontraram-se. Pela primeira vez em anos, Sofia não desviou o olhar. Sem medo, apenas uma ligação tranquila e pura. E então uma voz pequena, trêmula, mas clara, quebrou o silêncio. Vou curar-te, mamã. Helena parou, o seu coração apertou. As palavras caíram no silêncio como um milagre. Sofia tinha falado. Depois de anos de silêncio, ela tinha falado e chamado-lhe mamã. Helena não respondeu, não se atreveu a perturbar aquele momento frágil. Para aquele momento frágil. As lágrimas surgiram nos seus olhos, mas ela permaneceu em silêncio. Sofia continuou a pressionar o estetoscópio de brinquedo contra o seu peito, com o rosto tão sério que Helena pensou que o seu coração iria partir-se. Foi então que passos ecoaram na entrada. Miguel ficou imóvel, chocado com a cena, a filha ajoelhada ao lado de Helena, a agarrar o brinquedo de plástico, a sussurrar suavemente, vou curar-te, mamã. Os olhos de Miguel tornaram-se pedra. Ele tinha esperado anos para ouvir a voz da filha novamente, mas não foi para ele. Sofia não disse, papá. Ela chamou Helena de mamã. Naquele momento, Miguel não sabia se devia regozijar-se, ter inveja ou desesperar. Uma parte dele desmoronou enquanto outra se acendeu com uma frágil esperança. Ele ficou imóvel com medo de respirar, sabendo que tinha acabado de testemunhar o maior milagre da sua vida. Após aquela noite fatídica, a mansão dos Santos deixou de estar completamente silenciosa. Sofia começou a mostrar pequenas mudanças. Não falava muito, mas aparecia mais vezes perto de Helena, com os olhos menos assustados. Ao som de Helena a cantarolar, Sofia a acalmava quase instantaneamente. Para Miguel isso era tanto um milagre como uma ferida. Ele ansiava por ouvir a filha dizer papá. No entanto, Sofia apenas procurava Helena. Ele sabia que devia sentir-se grato, mas em vez disso um ciúme intenso roía-o. Por que não ele? Por que é que a sua amada filha abriu o coração apenas a uma empregada de limpeza? Estas perguntas assombraram Miguel durante noites sem dormir. Ele observava Helena mais de perto, procurando respostas nos seus mais pequenos gestos. Helena nunca tentou exceder o seu papel. Limpava em silêncio, mantinha a distância.
No entanto, foi essa mesma calma que conquistou a confiança absoluta de Sofia. Então, um nome entrou em cena. Catarina Pereira, a antiga consultora financeira de Miguel. Quando soube que Sofia tinha começado a falar com Helena, Catarina mostrou-se profundamente preocupada. Numa reunião privada, ela disse sem rodeios: Miguel, estás cego. Essa mulher não é de confiança. Eu vi o seu processo. Ela era enfermeira, mas perdeu a licença após um escândalo. E pior, perdeu a custódia da própria filha. Tu achas mesmo que alguém assim devia estar perto da Sofia? As suas palavras cortaram fundo, como uma lâmina a girar na sua mente. Miguel quis negar, mas o ciúme fê-lo hesitar. Catarina insistiu. Tu não entendes. Ela pode ser perigosa. Acaba com isto antes que seja tarde demais. Nessa noite, Miguel ficou sentado durante horas no seu escritório a olhar para uma velha fotografia de família. Ele repetiu o sussurro de Sofia: Vou curar-te, mamã. Palavras doces, mas dolorosamente afiadas porque ele não tinha lugar nelas. Na manhã seguinte, Miguel chamou Helena à cozinha. A sua voz estava fria, como se estivesse a assinar um contrato de negócios. Fizeste bem o teu trabalho, mas a partir de hoje já não és necessária. Helena não se defendeu. Não implorou. Apenas acenou com a cabeça, arrumou as suas coisas em silêncio. Antes de sair pela porta de trás, ela olhou para Sofia. A menina estava paralisada no corredor com os olhos arregalados. Helena levantou a mão numa despedida silenciosa e depois foi embora. Nessa mesma noite, Sofia teve um colapso. Ela recusou a comida, afastou tudo, gritou até a sua voz ficar rouca. Bateu com a cabeça na parede, rasgou o seu velho urso de peluche a gritar repetidamente: Mamã! Miguel correu para a segurar, mas Sofia debatia-se violentamente, gritando como se ele fosse um estranho. Impotente, ele chamou médicos, pediu remédios, procurou por todas as soluções. Nada funcionou. A noite prolongou-se. Cheia dos seus gritos de partir o coração, e pela primeira vez Miguel entendeu. Tinha cometido um erro terrível. Miguel não conseguiu dormir depois da noite em que Sofia teve o colapso. A imagem da sua filha a gritar até ficar rouca, a chorar: Mamã! Repetidamente assombrava-o como uma lâmina no seu peito. Finalmente ele entendeu que nenhuma riqueza, nenhum conselheiro poderia substituir a verdade. Helena era a pessoa de que Sofia precisava. Ao amanhecer, Miguel dirigiu-se ao pequeno apartamento onde Helena estava a ficar. Quando a porta se abriu, ela olhou para ele com olhos calmos. Não estava surpresa nem zangada, apenas cansada. Miguel apertou os punhos, a sua voz áspera. Eu estava errado. Deixei a dúvida cegar-me. A Sofia precisa de ti e eu também. Por favor, volta. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, a tristeza a cintilar no seu olhar. Tu expulsaste-me tão facilmente, Miguel. Como sei que desta vez será diferente? Miguel deu um passo em frente, a sua voz a tremer. Porque desta vez não estou a pedir apenas pela Sofia. Estou a pedir por mim. Preciso de alguém que consiga ver o que eu nunca consegui. Por favor, dá-me uma oportunidade de fazer as coisas bem. Helena soltou um suave suspiro. A cautela nos seus olhos desapareceu lentamente, substituída por uma frágil faísca de esperança. Ela acenou com a cabeça suavemente. Está bem, mas desta vez não apenas pela Sofia, por todos nós. A partir do dia em que Helena regressou, a atmosfera da mansão dos Santos mudou. Sofia começou a rir suavemente, por vezes até a chilrear: Mamã! Ou a repetir palavras curtas. Miguel sentava-se em silêncio a observar. O seu coração acalmava lentamente. A casa que antes se afogava no silêncio agora ecoava com o riso de uma criança. E pela primeira vez em anos, sentia-se viva novamente. Mas nem todos na casa receberam bem esta mudança. Tais sombras olhos seguiam cada momento de ternura. Catarina Pereira, a mulher que sempre acreditou que Miguel confiaria nela para sempre, agora via-o a oferecer essa gentileza a Helena. Um ciúme lento e ardente consumia-a, transformando cada riso de Sofia numa adaga a torcer-se no seu peito. E desse ciúme, um plano perigoso começou a tomar forma na mente de Catarina. Catarina Pereira tinha estado ao lado de Miguel durante anos, uma dedicada braço direito. Mas no fundo ela guardava um segredo que ninguém sabia, um amor escondido por ele. E assim, quando ela viu Miguel a trazer Helena de volta, quando viu Sofia a rir nos braços daquela mulher, o ciúme queimou o seu coração como um incêndio. Ela é apenas uma estranha. Por que a escolheste a ela em vez de a mim? Catarina sussurrou no escuro, e o seu ressentimento transformou-se num plano. Apenas semanas depois, rumores começaram a espalhar-se pela vizinhança da propriedade dos Santos. Helena era uma ladra que tinha sido apanhada a roubar joias de um antigo empregador. A fofoca chegou a Miguel. Ele tentou ignorá-la. No entanto, as sementes da dúvida já tinham criado raízes. Catarina não parou por aí.
Ela espalhou uma mentira ainda mais cruel, que Helena tinha vendido a própria filha por dinheiro. A calúnia cortou como uma lâmina, atingindo a própria alma de Helena. Quando Miguel, ofuscado pela dúvida, mencionou o assunto, o coração de Helena partiu-se em silêncio. Dias depois, incapaz de aguentar os sussurros por mais tempo, ela confrontou Catarina diretamente. Numa tarde, no vasto jardim, tudo explodiu. Helena atirou o seu pano de limpeza para o chão, os olhos a arder de fúria e dor. Tu acreditas mesmo nessa porcaria, Miguel? Depois de tudo o que viste, tu achas honestamente que eu seria capaz de vender a minha própria filha por dinheiro? Os punhos de Miguel cerraram-se, a sua voz áspera. Eu não quero acreditar, mas as palavras, elas cercam-me. Eu não sei mais o que é verdade. Helena soltou uma risada amarga, com as lágrimas a escorrerem. Não sabes? Eu estive aqui dia após dia, hora após hora, a ajudar a Sofia, a trazer-lhe o riso de volta. Eu dei o meu coração a esta casa, e mesmo assim alguns sussurros são suficientes para te vires contra mim. A raiva subiu em Miguel. Ele deu um passo à frente, a sua voz afiada. Helena, eu perdi a minha mulher, não posso perder a Sofia também. Se houver algum perigo para ela, eu tenho de a proteger. Helena tremeu, mas os seus olhos brilharam. Perigo? Eu fui a pessoa que esteve ao lado da Sofia quando todos os outros desistiram. Eu fui quem ouviu a sua voz a voltar. E agora tu atreves-te a chamar-me de perigo. Os gritos deles abalaram o jardim. À distância, Catarina observava com um sorriso cruel, a saborear o sucesso do seu plano. Seu plano. Numa tarde cinzenta, Helena confrontou Catarina no jardim atrás da mansão. Nuvens escuras pairavam no céu, como se refletissem a tempestade nos seus corações. Helena deu um passo em frente, a sua voz trêmula, mas afiada. Por que estás a fazer isto? Eu já perdi tudo. O que mais tu queres de mim? Catarina zombou, os seus lábios a curvarem-se com desdém. Tu achas que mereces alguma coisa disto? Uma empregada com um passado sujo, uma fracassada patética? Tu atreves-te a rastejar para a vida do Miguel? Tu não pertences aqui. A voz de Helena falhou, as lágrimas a inundarem os seus olhos. Eu nunca quis substituir ninguém. Eu só quero ficar porque a Sofia precisa de mim. As palavras apenas aumentaram a fúria de Catarina. Ela gritou, os olhos a arderem de frenesim. Não. A Sofia precisa do Miguel e o Miguel precisa de mim. Tu não és nada além de uma nódoa, a enganá-lo com pena barata. Tu até vendeste a tua própria filha. O que mais tu não venderias? As palavras cortaram como facas. Helena tremeu, mas em vez de desmoronar, ela atirou-se para a frente e agarrou o braço de Catarina. Elas caíram numa luta violenta, esborrachando-se na relva molhada. Respirações pesadas, tecidos a rasgarem e gritos furiosos ecoaram pelo jardim. Helena soluçou enquanto lutava, gritando: Tu não sabes nada. Quando é que isto vai ser suficiente? Catarina olhou com fúria, a sua voz cheia de ódio. Quando o Miguel for meu e tu tiveres desaparecido para sempre, o confronto intensificou-se até um pequeno grito cortar o ar. Mamã, para! Sofia irrompeu pela porta do jardim a agarrar o seu urso de peluche, com os olhos arregalados de terror. Ela tremeu enquanto se punha entre as duas mulheres, com as lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Helena largou-a imediatamente, caindo na relva a ofegar. Catarina também parou, embora os seus olhos ainda ardessem com veneno. Sofia abanou a cabeça, a sua voz a quebrar enquanto implorava: Por favor, não mais lutas. O momento parou o mundo à sua volta. Do outro lado do jardim, Miguel veio a correr, o seu coração a parar quando viu a sua menina de pé entre as duas mulheres, presas em fúria. Naquele instante ele entendeu que era a raiva e a suspeita que os tinham arrastado para a beira do perigo, e Sofia era quem estava a pagar o preço. Miguel correu para a frente, o seu coração a parar com a cena de Sofia a tremer entre as duas mulheres. Ele pegou nela ao colo, gritando com desespero puro: Chega! Ninguém lhe toca novamente! Ele virou-se, a fúria a arder em direção a Helena, a sua voz cortante como uma lâmina. Tu passaste do limite. Eu confiei-te a Sofia, e agora tu arrastaste-a para este caos. Sai desta casa agora. Helena parou, o seu coração estilhaçado. No entanto, ela não discutiu. Com os olhos vermelhos, ela deu um passo atrás como se estivesse pronta para desaparecer mais uma vez. Atrás dela, os lábios de Catarina curvaram-se num sorriso astuto, o sorriso de alguém que está convencida de que venceu. Mas antes que Helena pudesse dar outro passo, Sofia soltou-se do aperto de Miguel e correu diretamente para os braços dela. Os seus olhos cheios de lágrimas brilhavam com uma rara determinação. Não, papá. Sofia chorou, a sua voz trêmula, mas firme. Estás enganado. Ela não fez isto. Foi ela. Ela começou. Miguel parou, o seu peito a bater. Sofia nunca tinha falado tanto de uma só vez. Nunca tinha despejado as suas palavras com tanta força.
Soluçando, Sofia pressionou o seu rosto no ombro de Helena e confessou: foi ela. Foi a Catarina. Ela disse-me que eu não podia falar contigo. Ela disse que se eu falasse, ela ia me levar embora. Ela disse que tu ias casar com ela. E que eu nunca mais ia ter uma mamã. O corpo de Helena ficou rígido enquanto o rosto de Miguel empalideceu. O chão sob ele parecia desmoronar-se. A agarrar Helena com mais força, Sofia disse as palavras que estilhaçaram o mundo do seu pai. Eu não estou doente. Ela falsificou os papéis. Eu nunca estive doente. Eu só estava com medo dela. O mundo parou. Miguel virou o olhar para Catarina, os olhos afiados como facas, a sua voz cheia de raiva. É verdade, Catarina? Ela gaguejou, a lutar para manter a compostura. Miguel, tu não podes confiar nas palavras de uma criança. Ela não sabe o que está a dizer, mas Sofia não parou. As suas pequenas mãos tremeram enquanto ela abria o pequeno gravador escondido dentro do urso de peluche. Eu gravei tudo, ela sussurrou e depois pressionou o play. A voz de Catarina ecoou fria e clara. Aquela rapariga estúpida nunca se atreverá a falar. Eu já a ameacei. Miguel nunca vai saber. Assim que ele se casar comigo, tudo será meu. Uma risada zombeteira seguiu-se, depois o som sibilante de Catarina. Eu odeio a Helena. Ela é apenas uma empregada barata que se atreveu a seduzir o homem que eu amo há anos. Ela terá de desaparecer para sempre. O ar estilhaçou-se num silêncio mortal. Miguel parou, os seus olhos a arderem. Ele virou-se para Catarina, a sua voz. Foste tu? Tudo o que eu acabei de ouvir? Catarina tremeu, ainda a tentar salvar o seu terreno. Miguel, tu não podes confiar numa gravação de uma criança. Foi editada. Silêncio. Miguel rugiu, a sua voz a trovejar por todo o jardim. Tu mentiste, destruíste a honra de Helena e obrigaste a minha filha a viver com medo. Tudo por causa do teu egoísmo doentio. Catarina ficou pálida, o seu corpo a tremer incontrolavelmente. A confiança nos seus olhos tinha desaparecido, substituída apenas por pânico. Miguel ajoelhou-se, abraçando Sofia e Helena. A sua voz quebrou com a dor. O papá lamenta. É tudo culpa do papá. A minha filha nunca esteve doente. Tu apenas estavas escondida sob sombras e mentiras. Sofia enterrou o rosto contra o peito do seu pai, os seus pequenos ombros a tremerem. O ar do jardim tornou-se pesado depois de a gravação ter terminado. Miguel ficou parado por um momento, os seus olhos injetados de sangue, a sua respiração afiada. Qualquer confiança que ele tinha em Catarina tinha se transformado em cinzas num instante. Ele levantou uma mão trêmula em direção ao portão, a sua voz baixa, mas trovejante. Cada palavra como uma sentença proferida. Sai da minha casa agora. A partir deste momento, nunca mais aqui vais entrar. O rosto de Catarina empalideceu, os seus lábios a tremerem enquanto ela tentava protestar. Miguel, tu tens de acreditar em mim. Isto é tudo um mal-entendido. Chega. O grito de Miguel cortou o jardim como um chicote. Eu deixei que me enganasses por tempo demais. Tu destruíste o nome de Helena. Tu envenenaste o coração da minha filha com medo. Isto acaba aqui. Helena abraçou Sofia com força, os seus olhos cheios de lágrimas, mas a arderem com determinação. Sofia agarrou-se a ela a sussurrar. Mamã, ela não vai voltar, pois não? Miguel ajoelhou-se, pousando uma mão firme no ombro da filha. O seu tom suavizou-se, mas a firmeza permaneceu. Não, meu amor, ela nunca mais voltará. Catarina ficou paralisada de choque por um momento, depois virou-se bruscamente e saiu. A sua figura desapareceu para lá dos portões, levando consigo toda a sua amargura e derrota. Pela primeira vez em anos, a casa dos Santos respirou livre de sombras. Depois da noite em que a verdade veio à tona, Miguel passou horas no seu escritório, com o gravador de Sofia em cima da secretária. Cada vez que ele pressionava o play, as palavras venenosas de Catarina cortavam no mais fundo. Ele não estava apenas furioso com a traição, ele estava envergonhado. Envergonhado por ter deixado que a suspeita ferisse Helena e aprisionasse Sofia no medo. Na manhã seguinte, Miguel entregou a gravação ao seu advogado. Ele exigiu uma ação legal imediata, sem mais misericórdia, sem mais hesitação. Eu quero que a verdade seja exposta, declarou ele. Não só para proteger a minha filha, mas para garantir que nenhuma criança volte a sofrer o mesmo destino. As notícias do processo espalharam-se rapidamente. Os meios de comunicação social aglomeraram-se. As manchetes ardiam. Escândalo chocante. Consultora da Corporação Santos acusada de fraude, de falsificar registros médicos de crianças. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Catarina entrou com um rosto rígido, os seus olhos atraíram a sua ansiedade. Perante o juiz e o público, a gravação do urso de peluche de Sofia foi tocada, alta e clara. Cada palavra ciumenta. Cada esquema sussurrado ecoou pelo salão. Ciumenta.
Cada esquema sussurrado ecoou pelo salão. Sofia sentou-se ao lado de Helena a agarrar a sua mão. Embora pequena, o seu olhar estava firme como uma testemunha frágil, atrevendo-se a confrontar a escuridão. O advogado de Miguel apresentou mais provas. Ficheiros médicos alterados, assinaturas falsificadas, relatórios manipulados. Cada documento parecia um martelo a esmagar a parede de mentiras que Catarina tinha construído. Quando Miguel subiu ao púlpito, ele enfrentou Catarina diretamente. A sua voz era firme, mas pesada de emoção. Tu transformaste a minha dor numa arma, o silêncio da minha filha num instrumento para a tua ambição. Tu falsificaste registros, espalhaste mentiras e denegriste a única mulher que trouxe esperança a Sofia. Eu estava cego. Mas hoje a verdade não será escondida. Catarina tentou argumentar, mas era tarde demais. As provas eram inegáveis. Finalmente, o juiz declarou Catarina Pereira culpada de falsificação, difamação e abuso de poder. Ela foi sentenciada à prisão, e mais investigações foram ordenadas. No tribunal, Helena chorou, não de triunfo, mas do alívio de a escuridão finalmente ter sido levantada. Sofia encostou-se ao seu ombro a sussurrar suavemente: Mamã, estamos livres agora. Miguel virou-se, os olhos a brilharem. Ele agarrou as mãos de Helena e Sofia com força. Finalmente ele entendeu que a justiça não era apenas sobre punir o culpado, era sobre restaurar a verdade àqueles que quase a tinham perdido para sempre. Na noite após o julgamento, a mansão dos Santos estava silenciosa. Catarina tinha ido embora, mas a ferida que ela deixou ainda sangrava nos seus corações. Miguel sentou-se na sala de estar, o seu copo de vinho intocado. Helena entrou, os seus olhos cansados, mas gentis. Eles sentaram-se um em frente ao outro, em silêncio por um longo tempo. Finalmente Miguel falou a sua voz. Durante anos eu pensei que era forte. Eu enterrei-me no trabalho e no dinheiro para esconder a perda. Mas a verdade é que eu era um cobarde, com demasiado medo para enfrentar a morte da minha mulher, com demasiado medo para ver a minha filha a afundar-se na solidão. Helena baixou o olhar, as suas mãos a agarrarem o seu vestido. Eu era o mesmo, eu perdi a minha filha, o meu nome, tudo por causa de mentiras. Algumas noites eu sonhava que a ouvia a chamar-me mamã, só para acordar para um quarto vazio. Eu pensei que tinha morrido há muito tempo, apenas um corpo que ainda respirava. Miguel encontrou os seus olhos, vendo-se refletido neles uma alma dilacerada, mas ainda a ansiar por viver. Ele sussurrou: talvez seja por isso que a Sofia te escolheu. Ela viu que a tua dor era como a dela. E eu também a vejo. Helena, eu não quero perder-te novamente. Eu cometi demasiados erros. Uma pausa pesada pairou. Então a voz de Helena tremeu. Tens a certeza, Miguel? Eu não sou perfeita. Eu tenho cicatrizes assombrada por um passado destruído. Ele estendeu a mão para ela firme e segura. É por isso que eu preciso de ti, não para substituir ninguém, mas para caminhar para a frente comigo. Eu amo-te. A confissão desajeitada, mas sincera, trouxe lágrimas aos olhos dela. Eles não falaram mais, apenas se encostaram um ao outro em tranquila consolação. Nos dias que se seguiram, o seu laço cresceu, chamas silenciosas a arderem firmemente. Então, numa tarde, Sofia apanhou-os sentados perto um do outro, com as mãos entrelaçadas. Os seus olhos arregalaram-se, a boca coberta de surpresa. Papá, mamã, vocês estão apaixonados, não estão? Helena corou. Miguel tropeçou nas palavras, mas Sofia irrompeu em puro riso. Ela atirou os braços à volta deles e exclamou: eu sabia. Eu escolhi a mamã porque a dor dela era como a minha. Vamos curar-nos juntos. Miguel e Helena olharam para ela, depois riram através das lágrimas. Os três abraçaram-se na sala de estar, o seu riso a afastar as sombras. Meses depois, um pequeno, mas caloroso casamento foi realizado no jardim cheio de flores. Helena usava um vestido branco simples. Miguel agarrou a mão dela com firmeza. Sofia espalhou pétalas a gritar: viva! A nossa nova família. Depois do casamento, Miguel usou a sua influência e devoção para ajudar Helena a recuperar a custódia da filha. A justiça prevaleceu e finalmente Isabela, de 3 anos, regressou aos braços da mãe. No dia em que Isabela chegou à mansão dos Santos, Sofia correu para a cumprimentar. As duas meninas olharam uma para a outra por um momento, depois explodiram em risos. Rapidamente deram as mãos e correram pelo jardim. Sem barreiras, apenas alegria inocente. Helena observou as lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas, desta vez não amargas, mas puras. Miguel envolveu o braço à volta dela a sussurrar: nós perdemos tantos anos na escuridão, mas de agora em diante haverá apenas luz. No riso de 2 crianças e no calor do homem ao seu lado, Helena soube que finalmente tinha uma família. Uma família de verdade. Os anos passaram, e a mansão dos Santos deixou de ser uma casa fria.
As paredes estavam cobertas de desenhos de crianças. Os corredores ecoavam com risos em vez de passos pesados. Sofia tinha agora 10 anos, Isabela 6. Elas cresceram como verdadeiras irmãs. Muitas vezes sentavam-se juntas a desenhar ou a sussurrar segredos que só elas entendiam. Sempre que uma delas ria, a casa inteira parecia brilhar mais. Miguel estava no alpendre, com uma chávena de chá na mão, os seus olhos a seguirem as meninas enquanto elas perseguiam uma a outra no jardim. Helena veio para ao seu lado, a colocar gentilmente um chale sobre os seus ombros. Eles ficaram em silêncio sem precisarem de palavras. Tudo o que eles tinham desejado estava agora bem à sua frente. Helena sussurrou suavemente. Estás a ver? Nós realmente curamos um ao outro. Miguel apertou a mão dela, a sua voz quente e firme. Não apenas curamos, Helena, nós encontramos a vida novamente. Nesse momento, Sofia correu puxando Isabela a gritar. Papá, mamã, vamos tirar uma fotografia de família. Miguel riu, abraçando-as a todas. No enquadramento da câmara, uma imagem simples, mas radiante foi capturada. 4 pessoas que outrora estavam quebradas por mentiras e perdas, agora de pé, juntas como uma família. Uma família renascida. Nenhuma sombra os podia tocar mais. Apenas amor, riso e um futuro radiante à frente.